Bom dia, amigos. Estamos nós aqui de novo, né? Hoje com o vídeo de número 19 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Como vocês estão vendo, Times Square no fundo, Praça do Mundo, que finalmente começa a recuperar parte do seu movimento de antes da pandemia, para uma recuperação total e definitiva. Depende da volta do turismo interno e principalmente do turismo externo. E aí a praça voltará a ser como era antes de fevereiro deste ano. Especialmente Times Square depende muito do turismo internacional. Seguimos na operação resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram no correr dos últimos 40 anos, os primeiros 40 da existência da Madia, e que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. Vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações e aprendizados. Para hoje, como eu tenho feito de hábito nesta série, separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente de negócios no ano 2005-2006 e que se encontram registradas neste livro Marketing Trends 2007 e referente a esse período, mas que também se traduzem em lições e aprendizados para sempre, definitivos. Deixa eu mostrar o livro para vocês agora, está aqui, o Marketing Trends 2007. Mas vamos lá. Tudo que está nesse livro e em todos os livros dessa série constitui a base do capital de conhecimento do Madia Mundo Marketing. Capital esse que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos e recomendações que construímos e fazemos para e em conjunto com todos os nossos clientes. E assim seguiremos pelos próximos 40 anos. Sempre sob a orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor Peter Ferdinand Drucker. Mas vamos aos aprendizados, descobertas e constatações de 2005-2006. Como de hábito, separo e comento apenas 10, mas os livros da franquia Marketing Trends trazem sempre no mínimo mais de 200 aprendizados definitivos a cada novo ano, portanto, a cada edição. Vamos ao primeiro de hoje. Hoje estamos vivendo o clímax dos serviços de delivery em nosso país e no mundo. Claro, escalado pela pandemia. Mas em 2005, 2006, decolava para valer nas principais praias do Brasil o delivery na areia. McDonald's, Bob's, Almanara, dezenas de outros fast foods e casas de alimentação passando a entregar os pedidos nas areias das praias do Brasil, em especial Floripa, Rio, Salvador, Guarujá, Fortaleza, Recife, Alagoas, Camboriú. A eclosão do delivery na areia aconteceu no mês de janeiro de 2006. Um cálculo realizado na época exclusivamente nas praias do Rio estimava que no final de semana, onde 2 milhões de pessoas frequentavam as praias da cidade maravilhosa, das 10 às 16 horas e com consumo médio de R$ 10 por pessoa, estimou-se que o movimento no Rio no chamado delivery na areia era de 40 milhões de reais no final de semana, 20 milhões no sábado, 20 milhões no domingo. O principal detalhe de janeiro de 2006 foi a generosidade e intensidade do sol, que resultou num crescimento médio nas vendas do delivery na areia de mais de 30% em relação ao ano anterior. Naquele momento, eu trouxe um exemplo que está no livro, né, que eu fui buscar nas páginas do Estadão, o do Nilson Brandão, proprietário da barraca Ordem e Progresso. No seu depoimento, o Nilson disse o seguinte: as vendas de janeiro foram 40% maiores que as de janeiro do ano passado. Nossa barraca é uma microempresa informal. Damos trabalho para 10 pessoas que nos custam R$ 310 dia. Investimos outros 500 na compra de matéria-prima e entre 25 a 30 na conta do celular. Como não podemos mais produzir na areia, alugamos um pequeno apartamento que custa R$ 2.000 por mês e lá está a cozinha e a base. Sanduíches, espetinhos de carne, frango e calabresa. E pelo celular,
coordenamos as vendas e as entregas. Naquele momento, eu me lembrei de uma das lições de nosso querido adorado mestre e mentor Peter Drucker, e sobre quem provavelmente o Nilson Brandão da barraca Ordem e Progresso jamais ouviu falar, mas que na prática oferecia ou oferece um ótimo exemplo. Lembram, Drucker nos alertou: não se pode gerenciar a mudança, apenas permanecer à sua frente. E era disso que nossos consultores estavam falando naquele momento, quando fizeram esse comentário sobre o verão das praias brasileiras e do delivery na areia. Segundo comentário, segundo aprendizado, no Marketing Trends 2007, comentamos sobre uma das mais consistentes manifestações de compromisso com a inovação e que tem sido a Gillette em toda a sua longa trajetória. Num produto onde muitos com convicção falavam, mas não tem mais o que inventar, e dias e semanas depois queimavam a língua com mais uma inovação da Gillette. No meu livro 50 Mandamentos do Marketing, vencedor de 2 prêmios Jabuti, o 8º mandamento diz: o preço da sobrevivência é a permanente atualização. E é o que faz a Gillette desde o ano de 1903. No livro eu faço uma breve síntese da história de inovações da Gillette. Eu digo, tudo começou com aquele homem barbudo que ainda aparece nas tradicionais embalagens das lâminas de barbear, o Sr. King Camp Gillette. Um dia, quando ele fazia a barba com navalha, ele começou a pensar e ficar preocupado com os soldados nos campos de batalha, tendo que recorrer às navalhas para se barbearem. Navalhas que foram inventadas no ano de 1779 pelo francês Jean-Jacques Perret. E aí, o seu Gillette teve a ideia e criou o primeiro aparelho e lâmina de barbear descartável. Mais adiante, em 1936, o primeiro barbeador elétrico. 1971, cartucho com 2 lâminas atuando simultaneamente. 75, sente-se acuado pela BIC com o primeiro aparelho descartável e reage vigorosamente. Lança o Sensor, com 2 lâminas oscilantes, e o Sensor X, em 1993. Em 98, o Match 3 lâminas. Em 2006, o Fusion, com 5 lâminas, e jamais deixou que um único ano terminasse sem revelar mais uma inovação. Curto e grosso. Enquanto preservar o compromisso com a inovação, a Gillette será imbatível. Terceiro aprendizado, anotação do livro: como vender serviços que ninguém nem de graça quer. Na medida em que a medicina evoluir, valorizando a prevenção com saneamentos e vacinas, dentre outras medidas, nós todos passamos a viver mais. E assim, o número de óbitos relativo em relação à população diminuiu de uma forma substancial em intensidade. Conclusão: as funerárias, as casas funerárias, toda cidade tem uma no mínimo, né? Começaram a ter sérias dificuldades. De 12 enterros por mês, em alguns meses, 0. Decidiram então vender o chamado seguro funeral, que dava tranquilidade à família em casos de óbitos. Todas as despesas já estavam cobertas. Só que, pequeno detalhe, ninguém queria comprar um seguro, né? Falando da sua morte, nem queria tocar no assunto. Mudaram a estratégia. Criaram um cartão de desconto, que bem escondidinho nas cláusulas de adesão garantia e cobria todas as despesas dos falecimentos. Caixão, enterro, missa, flores. E assim foram nascendo as empresas de cartões de descontos. Por mensalidades que variavam de 15 a 60 reais, os que aderiam tinham direito a descontos no supermercado, farmácia, quitanda, lojas, consultas médicas, claro, além de todas as eventuais despesas com improváveis mortes cobertas. E como não poderia deixar de ser, os planos de saúde ficaram muito bravos e reclamaram muito, mas tudo em vão. Quando o seu negócio depende da venda de um produto ou serviço que as pessoas não querem comprar, mas vão precisar, e esse produto é vital para o seu negócio, recorra a uma espécie de cavalo de Troia. Venda o que as pessoas querem comprar e coloque, como os legisladores brasileiros fazem praticamente toda semana, um jabutizinho dentro, né? Hoje, quase 20 anos depois, algumas funerárias deram origem a algumas das maiores empresas de cartões de descontos do país. 4.
os 300 mil hóspedes que os resorts perderam para os cruzeiros marítimos. No verão e férias de 2005 e 2006, os resorts brasileiros mergulharam em profunda crise. As costas do país passaram a ser frequentadas por uma espécie de resort sobre as águas, mais lúdicos, diferentes, intensos, acessíveis. Os transatlânticos dos cruzeiros marítimos de duração de 3 a 5 dias e, eventualmente, uma semana e até 10 dias. A grande vencedora daquele ano foi a Costa Cruzeiros, com seus navios Costa Vitória e Costa Romântica. Hoje, mais de 15 anos depois, e assim como todos os demais equipamentos de férias e turismo, os transatlânticos seguem aguardando uma trégua do Covid-19. Pior ainda, os episódios mais dramáticos da pandemia ocorreram nos navios de turismo. Em algumas situações, quase a metade dos passageiros e tripulantes permaneceram contaminados, sem poderem desembarcar, aguardando por dias melhores. Ou, é isso aí. Deixa eu dar um bolinho aqui na minha água de coco, para poder continuar aqui na minha retrospectiva das lições do livro Marketing Trends. Quinto comentário ou lição de hoje, desse capítulo desta série, vamos falar um pouquinho de um bichinho que as pessoas adoram, né? Vamos falar dos cães, né? E para falar dos cães, eu começo dizendo que ninguém se assuste ou se espante se um dia os cachorros puderem votar e teremos cães prefeitos por algumas cidades do Brasil. Em poucos anos, cidades como São Paulo, terão uma população de cães maior que a população de pessoas. Brincadeiras à parte, um dos grandes cases de sucesso no Brasil depois da virada do milênio vem sendo as empresas do chamado pet market. Ainda agora, nesta semana, uma das empresas do território concluiu sua abertura de capital, movimentando mais de 3 bilhões de reais a Pets e tendo seu valor de mercado excedendo 5 bilhões. Mas o que registrávamos em 2007 era a multiplicação dos serviços para pets e onde se incluíam os serviços de funeral e sepultamento. Levantamento realizado por uma das empresas do setor revelava a existência desses e outros serviços em mais de 100 municípios do país. Naquele momento, alguns cemitérios de animais na Grande São Paulo já contabilizavam mais de 10 mil animais enterrados e que regularmente recebiam a visita de seus amigos humanos. A frequência relativa em cemitérios de animais era significativamente maior do que nos cemitérios de pessoas. Num dos cemitérios, os serviços de cremação e a quantidade de cinzas carregadas pelos donos dos cães finados, mortos, era relativamente muito maior do que a dos parentes mortos dessas mesmas pessoas. 6. Precisamos aperfeiçoar e customizar as frutas. Como assim? Esse tipo de manifesto, de manifestação, parecia conversa de maluco, mas há décadas tornou-se uma realidade. Um dia, vou contar uma historinha rápida, a família do Tsunek, que depois virou Nelson e virou rótulo de melancia, desembarcou na minha cidade de Bauru. Eles plantavam melancia no Japão, decidiram plantar melancia no Brasil e escolheram a região de Bauru. Mas o Brasil só produzia melancia formato pepino-abóbora, aquela compridona, difícil de plantar, menor aproveitamento do espaço do solo, maior parte com riscos de apodrecimento pela área maior de contato do fruto com a terra. E aí o Nelson pediu a seus parentes no Japão algumas sementes da melancia redonda. O Brasil não tinha melancia redonda. Melancia redonda, casca fina e doce. Bingo! Mudou a história da melancia em nosso país e, de tão orgulhoso, decidiu colocar a sua marca na melancia. Melancia do Nelson. E aí as pessoas começaram a sair de casa. Os descasados preferiram morar sozinhos e o consumo e porcionamento individual foi se multiplicando. E o que fez a Singenta? Decidiu construir ou adaptar a melancia, criando a mini melancia, uma melancia individual, a personal, menor, mais doce e sem sementes. Dezembro de 2006, a Personal faz seu debut, estreia nas lojas do Pão de Açúcar. Hoje,
Retrofitar, repensar, rever, mudar, agregar, diminuir, acrescentar, mudar alimentos é bico. A genética por correção e mudanças está dominada. Milhares de novidades e surpresas gostosas em todos os próximos anos. 7. Um dia perguntaram para o Anísio Santiago se ele tinha registrado a marca da sua cachaça Havana no INPI. Anísio respondeu: fala sério, tenho mais cachaça a fazer. Será que alguém vai querer me tomar uma marca que todos os cachaceiros sabem quem fabrica? Dias depois, Anísio recebeu uma notificação de um fabricante de rum cubano. A marca Havana estava registrada no Brasil e em diferentes lugares do mundo e pertencia à empresa cubana. Durante anos, Anísio precisou colocar seu nome na cachaça, porque ele não podia usar mais Havana. E aí virou cachaça Anísio Santiago. E morreu no ano de 2002 sem receber a notícia que o INPI concedeu o registro por anterioridade factual e notória a ele. E desde então, a empresa passou a ter as duas marcas de cachaça mais valiosas do Brasil, Havana e Anísio Santiago. Um dia, meses antes de morrer, Anísio concedeu uma entrevista. No final, o repórter perguntou a ele se apenas a sua cachaça era de excepcional qualidade. E Anísio rapidamente respondeu o seguinte: a pior cachaça produzida aqui, em Salinas, Minas Gerais, é melhor que a melhor cachaça produzida em qualquer outro lugar do Brasil. E nos dias e semanas seguintes, todas as cachaças de Salinas tiveram alguns zeros acrescentados ao seu preço, né? E venderam para burro. 8. Em 2016, um dos ícones da administração moderna e da sua ideologia o marketing, e um dos que melhor traduziu a importância e o sentimento do design, o Ingvar Kamprad, completou 80 anos. Ele nasceu em Elmitarid, vizinho ao povoado de Agunarid. Menino, o Ingvar ganhou uma bicicleta dos seus pais e ele vendia fósforos pela vizinhança. Ele comprava em grande quantidade os palitos, desenvolveu uma embalagem maravilhosa, irresistíveis, e vendia fósforo alucinadamente. E aí passou a vender outros produtos e aos 16 anos ganhou um pequeno capital dos seus pais para abrir uma pequena loja. E assim nasceu a IKEA, ou a IKEA, para portuguesar, não é? Da onde vem o IKEA? O I de Ingvar, o K de Kamprad, o D da cidade Elmitarid e o A do povoado de Agunarid. Ao completar 80 anos, ele tinha mudado definitivamente para melhor a história dos móveis, design e comercialização, sendo uma importante referência para uma das empresas que admirava e seguiram seu exemplo aqui no Brasil, a Tok-Stock. Ao completar 80 anos, em 2006, figurava na lista dos bilionários de Forbes com um patrimônio de 28 bilhões de dólares. Falando à imprensa pelos seus 80 anos, Ingvar falou sobre a alma da IKEA. Ele disse, aspas, na Suécia, a natureza e o lar são partes importantes da família das pessoas. As casas são cheias de luz e ar fresco. E as linhas despojadas e simples. Assim, os produtos da IKEA são bonitos e funcionais, na exata medida das aspirações das pessoas, muito especialmente no gosto e para o encantamento e fluxo das crianças. Um estilo de vida moderno e saudável. É essa a proposta da IKEA. Ingvar, o empresário, que mudou a história dos móveis no século passado, morreu há pouco mais de 2 anos, no dia 27 de janeiro de 2018, na cidade de Småland, na Suécia, com 91 anos de idade. E no seu funeral, a frase dele mais lembrada e repetida foi a seguinte: ninguém pode garantir que uma obra ou empresa permanecerá para sempre, mas ninguém poderá me acusar de não ter tentado. É isso. Nono aprendizado, lição, documentado no livro. Depois de idas e vindas, depois de ter sido demitido da empresa que criou e retornar coberto de glórias em 2006, aquele ano do livro, o Steve Jobs, mesmo convivendo com um câncer em seu pâncreas, permanecia ativo e vazando talento e criatividade por todos os poros. Naquele momento, comemorava o sucesso de sua criação, o iPod.
mais o portal iTunes e a proeza de ter vendido em pouco mais de 3 anos 20 milhões de um aparelhinho que nas pesquisas as pessoas afirmaram não ter o menor interesse em comprar. No ano anterior, ele foi paraninfo dos formandos de Stanford e deu importante depoimento carregado de mensagens e recados que hoje são repetidos à exaustão, né? De uma maneira sintética, ele disse o seguinte: quando eu nasci, minha mãe biológica, uma universitária solteira, por absoluta falta de recursos, me colocou num programa de adoção. Fiquei numa lista. O primeiro casal da lista queria uma menina. O segundo me aceitou. Minha mãe adotiva não concluiu a faculdade e meu pai nem mesmo o curso médio. A minha mãe biológica exigiu, para que a adoção se concretizasse, que eles assinassem um documento comprometendo-se a me mandar para a faculdade. Isso acabou acontecendo 16 anos depois, uma faculdade muito cara para as possibilidades dos meus pais, e eles estavam gastando suas economias e eu, não vendo nenhum valor, pedi a eles e pulei fora. Eu sempre tive uma caligrafia bonita e era tudo que eu queria fazer, design. Em qualquer coisa que viesse fazer em minha vida, eu jamais abriria mão de ter um design de excepcional qualidade. Aos 20 anos, na garagem de meus pais com meu sócio Woz, criamos a Apple. 10 anos depois, fui demitido da minha própria empresa, que já faturava 2 bilhões de dólares ano e tinha 4 mil colaboradores. Concluíram que, mesmo dono, eu tinha alcançado o meu limite de incompetência. Foi o que de melhor aconteceu comigo. Voltei a ser principiante. E assim nasceram a Next, a Pixar e um dia a Next foi comprada pela Apple. Ou seja, eu fui junto, sendo comprado pela minha própria empresa. Isso posto, terminou ele, queridos formandos de Stanford, às vezes a vida arremessa um tijolo em sua testa. Jamais desista, jamais perca a fé. Segui adiante porque amava o que fazia, e todos sempre têm e precisam descobrir o que amam. Se você não encontrou seu verdadeiro amor, continue procurando. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. Não desista nunca. E terminou. Quando completei 17 anos, alguém me disse: viva cada dia como se fosse o último. Desde então, e ao me levantar, pergunto-me: será hoje o último dia? E se for, o que gostaria de fazer? Se não morrer, repito a mesma pergunta no dia seguinte. Diante da perspectiva da morte, tudo é irrelevante, tudo é menor. A morte é a principal invenção da vida. É o agente da mudança. O tempo de cada um é limitado. Tudo que temos que fazer é viver a nossa vida e não a vida dos outros. Seguir o coração. O Steve Paul Jobs morreu numa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos de idade, deixando um legado simplesmente monumental. E para terminar, a 10ª informação que está no livro, os 20 anos do livro Marketing de Guerra. No ano de 2006, comemoramos os primeiros 20 anos de lançamento do livro Marketing de Guerra, no Brasil, da dupla Al Ries e Jack Trout. Eu vou contar a história desse lançamento, né, tudo o que aconteceu, num dos episódios mais adiante. Mas hoje eu não poderia deixar passar batido, eu tinha que fazer o registro. Marketing de Guerra, até hoje, é o livro de marketing que mais vendeu no Brasil. São mais de 1 milhão de exemplares, dezenas de edições, 2 edições especiais da revista Exame com a íntegra do livro, cada edição com mais de 300 mil exemplares, né? E para encerrar esse episódio 19 dos primeiros 40 anos da Armadilha, eu trago agora os 4 princípios essenciais do marketing de guerra, mas antes, deixa eu mostrar a edição comemorativa que a gente lançou em 2006, no momento em que a gente comemorava 20 anos do lançamento da primeira edição, né? Tá aqui. Edição histórica, 20 anos. Vamos lá. Princípios defensivos do marketing de guerra. Só o líder de mercado pode atuar na defesa. A melhor estratégia defensiva é atacar a si mesmo.
Os fortes movimentos competitivos devem ser sempre bloqueados. Princípios ofensivos do marketing de guerra. A principal consideração é a força da posição do líder. Encontrar um ponto fraco na posição do líder e atacar esse ponto. E lançar o ataque numa faixa a mais estreita possível. 3. Princípios de flanqueamento no marketing de guerra. Um bom movimento de flanqueamento deve ser feito sempre em uma área ainda em competição. A surpresa tática deve ser um elemento importante do plano. E o acompanhamento é tão crucial quanto o próprio ataque. E 4. Princípios de guerrilha no marketing de guerra. Encontre um segmento de mercado significativamente pequeno para defender. Independente do seu sucesso, jamais haja como líder. Esteja preparado para recuar no momento certo e caso seja necessário. É isso, amigos. No final dos anos 1990 e início dos 2000, foram realizados em nosso país mais de 1000 convenções de empresas cujo tema foi marketing de guerra. E até hoje ainda é muito comum convenções serem realizadas com esse tema. Essa e outras histórias eu vou resgatar para vocês em um dos próximos episódios dessa série, que eu vou dedicar especificamente a esse livro, ao All Reason Jack Trout, a todo o processo que foi para a gente trazer esse livro para o Brasil, para fazer o lançamento, todas as coisas que aconteceram e o resultado que deu no Brasil. O Brasil é, de longe, o país onde mais o livro Marketing de Guerra vendeu, por um pequeno detalhe que eu vou contar para vocês mais adiante. É isso, amigos. Hoje falamos de 10 dos principais, de 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores referentes ao ano de 2005-2006. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas de que convertemos em conhecimento no ano de 2007-2008. Uma ótima semana. Muito obrigado pelo carinho de sua atenção e amizade. Estou de volta na próxima semana para o episódio de número 20 desta série Madia 40 anos. Bom dia e até lá.